Olá a todos! É uma grande alegria, uma satisfação estarmos juntos, mais uma vez aqui na TV Damásio. Grande satisfação, grande alegria nesta oportunidade para trabalharmos de um tema voltado ao biodireito. O tema de hoje é exatamente este, o biodireito na pós-modernidade, da generalidade à pandemia. E para hoje foi convidada a nossa satisfação, a nossa alegria. Aqueceu de pronto o nosso convite e já está conosco a professora Adriana Caldas do Rego Freitas Dabos Maluf. Professora Adriana, olá, tudo bem? Olá, professor Zaquimi, é um prazer estar com vocês aí do Damásio, de todo o Brasil, para tratarmos de um tema que para mim é apaixonante, muito interessante e muito moderno. O biodireito, aí da generalidade a essa pandemia que nós estamos vivendo. Muito obrigada pelo convite, um abraço a todos. Muito obrigado, nós que agradecemos aqui do Damásio Educacional, professora Adriana, um prazer, uma grande alegria tê-la aqui conosco. A professora Adriana, que nos brinda hoje com esta aula especial, ela é advogada. Ela é mestre e doutora em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Ela foi integrante da Comissão de Bioética e Biodireito da OAB por 3 gestões, portanto, 9 anos. Uma delas, inclusive, foi vice-presidente aí desta comissão. Também foi presidente da Comissão de Bioética e Biodireito do IASP, que é o Instituto dos Advogados de São Paulo. Também tem formação como nutricionista pelo Centro Universitário São Camilo. Lecionou Direito Civil e Biodireito no Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas por 10 anos. Já lecionou como professora convidada aqui no Damásio Educacional e também na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Universidade esta, inclusive, que é seu berço de graduação no curso de Direito. É professora também do COGEAI, da PUC de São Paulo, é especialista em endocrinologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é autora de cursos de bioética e de direito médico em plataformas digitais, em plataformas aí online, é palestrante no país inteiro, né, sobre a temática de bioética e biodireito, é autora de obras jurídicas, várias obras jurídicas e coautora de inúmeras obras também, em coautoria com o professor Carlos Alberto Dabos Maluf, da Universidade de São Paulo, mas eu quero destacar aqui um livro de autoria da nossa convidada de hoje, que é o livro Curso de Bioética e Biodireito, pela editora Almedina, já na sua aí, 4ª, 5ª edição. Uma grande satisfação, uma grande alegria ter a professora aqui conosco, aqui nas nossas aulas especiais, mais um projeto, portanto, do Damásio Educacional, da Faculdade Damásio, para você que está nos assistindo. E não esqueça, veja, se você ainda não é inscrito no canal da TV Damásio, não é possível, imagina. Inscreva-se agora mesmo no canal da TV Damásio. Clica aí, se inscreva, aproveita. Depois que você fizer a inscrição, clica ali no sininho também, porque aí você vai ser notificado de todos os vídeos, as apresentações, as aulas, aqui pelo canal da TV Damásio no YouTube. Você sabe, se você quer direito em profundidade, com professores renomados, experientes, só aqui no canal da TV Damásio no YouTube é que você tem. Minha alegria e satisfação contar com a nossa professora Adriana Dabos Maluf nesta oportunidade, e o qual eu devolvo, portanto, aí a palavra para a sua apresentação. Professora Adriana, uma alegria. Tem a palavra, professora. Muito obrigada, professor Zaquimi. Então, vamos começar trazendo algumas considerações basilares sobre o tema. Em primeiro lugar, eu não sei se todo mundo que está me ouvindo é familiarizado com o tema da bioética e do biodireito, porque eu sei que é um ramo do direito bastante novo, que conta ainda com muitos interessados, mas poucos especialistas. Então, vamos ali começar com uma conceituação. O que vem a ser a bioética? A bioética, ela trata de um estudo transdisciplinar entre as ciências médicas e o direito, que trata de questões atinentes à vida e à saúde,
dos seres humanos, dos animais e do meio ambiente. Então, veja, a bioética, na verdade, ela problematiza questões atinentes a esse universo, o universo global, vida humana, vida animal e meio ambiente. E a bioética, ela vem alçada em alguns princípios que a definem e a norteiam. O primeiro princípio da bioética é o princípio da autonomia. Dentro desse princípio, rege-se todas as relações que envolverem a pessoa humana e, por exemplo, os médicos e equipe de saúde. Então, o paciente ele tem toda a autonomia de decisão a respeito do tratamento médico que vai ser oferecido a ele, a respeito da conduta médica oferecida. Então, ele tem autonomia de aceitar e recusar na medida dos seus valores, das suas necessidades, das suas possibilidades, das suas crenças, dos seus temores, aquilo que ele desejar para si. Um segundo princípio é o princípio da beneficência. Através desse princípio, toda relação médico-paciente é alçada na cura, na proteção, na promoção, na preservação do paciente na sua magnitude, na magnitude da preservação da sua dignidade. Então, todo ato médico visa privilegiar a autonomia e a qualidade de vida deste paciente, durante e depois do tratamento. Um terceiro princípio é o chamado do princípio de não maleficência. Ou seja, através desse princípio, busca-se não só causar o bem, como não causar o dano àquele paciente. E dano aqui entenda-se em qualquer natureza. Tanto faz ser psíquico, ser clínico, ser psicossomático, não se causa o dano naquele paciente. O quarto princípio da bioética é o princípio da justiça. Através do princípio da justiça, procura-se valorizar um outro princípio que é o da equidade, da repartição de danos, da repartição de ônus e bônus, de prejuízos e de, vamos chamar de internacionalização dos benefícios. Um princípio que a gente vê no nosso país, que é um princípio, como exemplo do princípio da justiça, a gente pode entender melhor, é esse não acesso à saúde de forma igualitária por toda a nossa população. E isso não é um privilégio do Brasil, infelizmente. No mundo inteiro, mesmo nos países mais civilizados, ou mais desenvolvidos, ou mais ricos, ou evidentemente com qualquer outro qualificativo que queiramos colocar, vamos pegar França, Itália, Alemanha, Estados Unidos, ali também se padece com a diferença de tratamento, ali também no âmbito da pandemia se padeceu da falta de medicamentos, da falta de leitos. Mas em algumas situações, por exemplo, Estados Unidos reverteu a questão da vacinação facilmente, tendo hoje alcançado a marca de todos os americanos vacinados a partir dos 18 anos de idade. Eles estão num estágio vacinal mais avançado do que o nosso. Por quê? Também a reserva econômica que eles têm, bem maior do que a nossa, propiciou uma aquisição de vacinas em números, 300 milhões de doses, além da sua população a ser vacinada. Então, eles têm doses remanescentes, por isso já estão pensando, entre aspas, no chamado turismo da vacina, ou acesso à vacinação às pessoas fora da comunidade americana que desejem ser vacinadas. A bioética, ela vem tratada de forma diferente nos diversos momentos aí, nos diversos países do mundo e também nos diversos momentos históricos. Exemplo, infelizmente ela não é ela não é uniforme, porque ela esbarra em valores morais, culturais, religiosos, que são ímpares e são íncitos a determinados aos diversos ambientes.
Então, a mesma questão, vamos dizer natalidade, vamos dizer aborto, vamos dizer eutanásia, distanásia, vamos dizer transfusão de sangue, diretivas antecipadas de vontade, ou testamento vital, hospitalização, vacinação, cuidados paliativos, direito alimentar, proteção do embrião, comercialização de material genético, sim ou não, transferência de tecnologia, todos esses temas que são ligados à bioética e ao biodireito não são tratados na atualidade de forma igualitária em toda a comunidade internacional, por conta desses motivos que eu citei anteriormente, valores culturais, religiosos, preferências valorativas. Então, a bioética, ela se estabelece de 3 formas mais ou menos estanques. A Europa, o continente europeu, berço do iluminismo, do humanismo, do antropocentrismo, ela trata os temas de bioética tendo em vista uma conceituação toda principiológica. Analisa muito-se as questões em cima dos valores humanos, dos princípios da dignidade da pessoa humana, de princípios religiosos, de princípios bastante tradicionais. O americano, a bioética americana, ela é majoritariamente uma bioética de autonomia. Ali não tem tanta discussão a respeito de determinados temas. Exemplo, terminalidade da vida. Quando um paciente interna-se por uma cirurgia, vai ser hospitalizado. Ele assina um termo, will, o living will, o testamento vital, ali, feito no hospital. E ele fala, eu aceito isto. Eu não aceito aquilo, que lhe seja feito. A partir da assinatura deste will, é manifesta a vontade daquele paciente, sem maiores discussões, sem bater no judiciário, sem discussão entre parentes. A vontade do paciente, ela é soberana na aceitação do tratamento médico e nos ditames que vão reger a sua vida pessoal. A bioética sul-americana, tendo a América Latina toda uma problemática a ser administrada como tem, a nossa bioética ela é alçada numa bioética de saúde pública, numa bioética assistencialista, uma bioética muito judicializada, muito questionada, e hoje, o que a gente vê no nosso país, uma bioética muito oriunda de ativismo judicial, como a gente vai ver em alguns temas que vão ser abordados aqui nessa primeira parte da exposição, que eu chamei de da generalidade. Muito bem. O que vem a ser o biodireito? O biodireito ele é um ramo novo do direito que congrega diversos ramos do direito. Então, ele é um ramo do direito público que congrega elementos do direito público constitucional, trabalhista, internacional, e do direito privado, direito dos contratos, direito civil, direito processual. Tem ali o direito penal, o direito ambiental, está no campo do direito público. Então, ele formou um ramo autônomo que congrega elementos de todos esses outros ramos do direito. Então, o estudo do biodireito, ele é complexo, mas ele é fascinante, ele é multifacetado, e ele requer bastante dedicação, porque ele espraia-se para outros ramos, então para engenharia, para nutrição, para odontologia, para medicina, para bionanotecnologia. É um ramo riquíssimo, para agricultura, percebe? Muito bem. E nós temos ainda a biotecnologia. São os 3 ramos que estão interligados. A biotecnologia, ela vem a ser, na atualidade, uma ciência que traz a mistura de material genético de espécies diferentes, cujo debate acerca de sua viabilidade e utilização
ela se coloca principalmente acerca dos limites a serem empregados, tendo em vista o princípio da dignidade da pessoa humana prevista na Constituição Federal, no artigo 1º, inciso 3º, como todo mundo sabe. A biotecnologia, portanto, ela é uma ciência tecnológica. Ela é aplicada no ramo da biologia. E ela tem a capacidade, portanto, de modificar e organizar os seres vivos ou derivados dos seres vivos para usos específicos. Aqui a gente pode entender na biomodernidade sobre as vacinas. A vacina, ela é um produto farmacológico oriundo totalmente da biotecnologia. Percebe? Então, esses 3 ramos do saber biológico, eles estão internacionalizados, eles estão integrados. Eu costumo definir que a biotecnologia, para ela, o céu é o limite. A ciência está aí na sua 5ª revolução industrial de tal forma desenvolvida que ela trouxe vários impactos, quer dizer, mudaram-se os paradigmas, mudaram-se os debates, mudaram-se os valores, eles foram transmutados. Houve uma mudança de vida da natural para uma vida artificial. Hoje em dia já se fala em célula artificial, sangue artificial, útero artificial, alimentos transgênicos liofilizados. Percebe? Há uma biologização da vida, a possibilidade da manipulação genética, da manipulação e enriquecimento de alimentos, por exemplo, fazendo um intercâmbio entre as espécies, tentando otimizar os potenciais nutricionais e orgânicos de diferentes alimentos, por exemplo, e retirando alguns potenciais nocivos desse mesmo alimento, otimizando aquele, então, fruto dessa mistura genética nos OGMs, regulamentado pela Lei de Biossegurança, que é a Lei 11.105 de 2005. Percebe? Então, esses são alguns dos impactos trazidos pela biotecnologia. Além de, por um lado, curar enfermidades antes letais, agora curáveis, e, por outro lado, como efeitos iatrogênicos, gerar outras patologias. E é interessante trazer para vocês um conceito de saúde. Saúde não é considerado, como definição, a ausência de doença. O que é uma pessoa saudável? Não é uma pessoa que tem ausência de doença, mas ela é uma pessoa que tem um equilíbrio psicobiofísico, capaz de neutralizar agressões externas e trazer a essa pessoa um equilíbrio visual tranquilo. Uma vida tranquila, sem maiores complicações, outras que vão repercutir na estrutura de sua saúde. Então, eu costumo dizer que em matéria de biotecnologia o céu é o limite, a bioética vai problematizar, ela vai entender até que ponto é invasivo, até que ponto é viável, até que ponto é inclusivo, aonde deve ser o limite empregado nas diversas práticas, e o biodireito, ele vem como direito normatizando, ele vem aparando as arestas, porque no biodireito acontece o mesmo que em outros ramos do direito. O fato social acontece primeiro, aqui o fato médico acontece primeiro, fato médico ligado ao fato social. E aí, quais são as repercussões jurídicas disso? Vem o biodireito querer regulamentar, precisa regulamentar. Querem ver um exemplo muito nítido disso? Reprodução assistida. Desenvolveram-se a técnica, então, a técnica de proveta, a técnica de reprodução artificial. Muito bem. Além da reprodução homóloga, existe a reprodução heteróloga, material de doador. Bom, mas dentro daquele casal, a mulher não consegue gestar porque ela teve um câncer de útero, porque ela tem problemas nas trompas, porque ela tem o equipamento reprodutor com algumas patologias, ou porque ela padeceu de um câncer, de uma quimioterapia ou de alguma outra doença. O que ela vai fazer? Vão utilizar de uma cessão temporária de útero, de um útero subrogado. Então, inicialmente, trazia-se a questionamento: quem é o pai, quem é a mãe, se a mãe portadora não quisesse entregar, como é que fazia, como é que é o registro, se tinha duas mães, tal. E
se houvesse, por exemplo, uma reprodução assistida com material genético de doador, tanto masculino quanto feminino, seguido de um útero gestado, subrogado. Nossa, quem seria o pai, quem seria a mãe, seriam 3 pais, seriam 2 mães? Então, essas situações que ofereceram resultados diferentes no decorrer do tempo histórico, precisou de muito debate, muita elucubração, muita judicialização, muito congresso, realização de muito congresso, muito debate, muita resolução, muito tudo, para conseguir entender que a parentalidade ela está ligada à vontade, à volição. Pai e mãe é quem desejou fazer parte de um projeto parental. A cedente do útero apenas vai ceder o útero, feito através de um contrato. Aí se discutia qual é a natureza desse contrato, se é de mútuo, se é de empréstimo, se é de subrogação, se é compra e venda, o que pode ser. Será que o ser humano ele pode ser objeto de contrato? Não pode ser objeto de contrato, esse contrato é nulo, esse contrato é inexistente, quem são as partes? Quer dizer, milhares de discussões tiveram, oriundo de uma técnica que a biotecnologia criou, reprodução assistida em várias modalidades. A bioética veio, problematizou, e o biodireito veio e regulou. E ainda não está certo, a regulamentação não está completa, porque falta uma lei que coloque os limites basilares, por exemplo, na reprodução assistida. Até o tempo que eu era da Comissão de Bioética da OAB, a nossa comissão elaborou um projeto de lei, ele já tem até um número, de cabeça agora me foge, que se seria chamado Estatuto da Reprodução Assistida, um microsistema, porque tem muitos desdobramentos de uma simples técnica de reprodução assistida, vem ali direitos trabalhistas e previdenciários, direitos sucessórios, porque tem vários tipos de reprodução humana assistida, vários tipos de questionamento, as várias formas de família que são oriundas dessas técnicas. Então, por exemplo, família unilinear, onde só tem uma linha de parentesco, que se difere da família monoparental, prevista na Constituição Federal, lá no 226. Então, eu posso fazer uma inseminação pós-mortem, posso fazer, muito bem, a legislação permite, a resolução do Conselho Federal de Medicina também prevê, mas tanto a resolução quanto o Código Civil são silentes a respeito da autorização expressa do doador de material genético. Então, precisa, não precisa, tem jurisprudência para os dois lados, tem casuística dos dois lados. Percebem? Então, a biotecnologia cria o que ela quiser. A bioética vem, problematiza. O biodireito tenta regulamentar. Elementos mais complexos, como esse da reprodução assistida, que eu acho que é bastante complexo, por isso que a gente apresentou esse projeto que envolve, na verdade, um microsistema, de tantas são as considerações, e, às vezes, elementos mais fáceis de você resolver, como, por exemplo, a opção de uma ingesta alimentar ou a escolha de um tratamento, ou elaboração ou não de uma diretiva antecipada de vontade. Então, existem elementos um pouco mais fáceis de você resolver e outros de maior complexidade. Tendo em vista o crescimento e desenvolvimento da biotecnologia e o início dos debates, na década de 70, 1970, no século passado, século XX, surgiu o termo bioético e viu-se a necessidade de elaboração de câmaras técnicas específicas para dirimir as questões oriundas desses impasses biotecnológicos que a bioética trazia. Então, o desenvolvimento das ciências, o desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento dos costumes, essa alteração dos costumes, o mundo globalizado ficando cada vez mais unido, houve a necessidade da formação dos comitês de ética hospitalar para discorrer sobre os temas que começavam a aparecer. Por quê? Porque nessa década de 60 e 70 também apareceram as primeiras UTIs. E aí o que acontece? Prolongamento artificial da vida. Até onde fazer o limite? Certo? Até onde é o limite da vida? Qual é a diferença de definição entre vida e morte? O que é exatamente vida, o que é exatamente morte?
o tema mais espinhoso da bioética, o mais difícil de todos, é, em primeiro lugar, definir o que é vida. E o segundo, quando ela começa. Percebe? Então, a criação das UTIs, da farmacologia, o descobrimento dos antibióticos, da penicilina, de medicamentos imunossupressores, que viabilizaram uma técnica nova de medicina, chamada transplantes. Aí vocês vão me dizer, nossa, mas lá no Egito Antigo já se fazia transplantes. Temos relatos históricos para isso, mas não temos relatos históricos de grande sobrevida oriundo dessas formas de transplantação. Por quê? Porque faltava todo um conhecimento de medicina, de biologia, de biotecnologia, de elementos supressores, de antígenos, de anticorpos. Aí hoje, tão famoso, todo mundo virou imunologista. Então, as defesas orgânicas, a imunoterapia, esses conhecimentos, infelizmente, não eram conhecidos no mundo antigo, não eram conhecidos na medievalidade, e passaram a ser mais difundidos aí só na modernidade, chegando no apogeu aí na atualidade, sendo que sabemos que temos muita coisa ainda para estudar e conhecer. Então, além da criação da UTI e dos transplantes, outros temas entraram para a base do debate bioético, como o diagnóstico da morte cerebral, o alcance da farmacologia, a influência da psicofarmacologia, a importância e a existência e a importância do diagnóstico pré-natal, os avanços todos que o mundo conheceu dos mecanismos imunológicos de defesa e de rejeição para os casos de transplante, por exemplo. Então, houve estabelecimento de novas praxes médico-terapêuticas. Percebe? Então, a bioética conheceu 3 etapas basilares, desde a sua formação e a sua sedimentação até a sua real concretização. A primeira delas, que existiu na década de 60, dos anos 60 até 1977, com a formação dos primeiros comitês de ética hospitalar, principalmente no Hospital Johns Hopkins, em Nova York. Depois, a elaboração de um relatório médico chamado Relatório Belmont, que instituiu os princípios da bioética, aqueles 4 que eu falei, e ele trouxe também os impactos da bioética clínica, percebe? Formaram-se os grandes núcleos de estudo e debates em bioética, as associações médicas e afins, para se definir o tema, para se debater esse tema, percebe? E, finalmente, a terceira etapa da bioética, relativo aos debates sobre genoma, clonagem, questões envolvendo a saúde pública, envolvendo o DNA, envolvendo organismos geneticamente modificados. Portanto, essas questões entraram definitivamente no cenário médico, no cenário jurídico. Importante saber também, e totalmente ligado ao momento que a gente está vivendo, é a questão da biopirataria e da bioviolência. Através da biopirataria e da bioviolência, principalmente da bioviolência, cria-se um panorama um pouco parecido com esse que a gente está vivenciando agora. O que vem a ser a biopirataria? A utilização de material genético e matéria-prima de um país e sua exploração por outro país para fins médicos, de pesquisa e até bélicos, sem autorização e o pagamento de royalties. E a bioviolência, ela vem a ser o quê? Análise e pesquisa de vírus, bactérias, novas entidades, recriação de doenças já erradicadas no computador e utilização destes conhecimentos como armas biológicas, que, como resultado, trazem o terror mundial, trazem a contaminação mundial, alteram-se os paradigmas sociais, psicológicos, médicos. Percebe? Então, está tudo ligado em matéria de biotecnologia. E aí a gente vem para um outro campo também explorado e discutido,
que é a regulamentação da pesquisa científica. Por quê? Porque a biotecnologia ela se desenvolve através da pesquisa de ônus e bônus dos diversos descobrimentos que ela vem fazendo. As pesquisas são realizadas em seres humanos e em animais. Tá certo? São pesquisas experimentais testadas clinicamente em humanos e em animais primeiro e em humanos depois, via de regra. Então, essa regulamentação da pesquisa científica, ela conhece alguns nortes basilares. O primeiro documento que se estabeleceu ligando ao direito da autonomia do paciente, autonomia do partícipe da pesquisa científica, é o chamado consentimento informado, ligadíssimo ao princípio da autonomia. E esse Código de Nuremberg, o primeiro documento legislativo nesse tema, ele foi elaborado em 1947, a partir, logicamente, das atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial, onde os pacientes, na verdade, os prisioneiros, eles eram submetidos a testes clínicos, médicos, para diversas experimentações científicas. Aonde vem um debate, eu comecei a me interessar por bioética, porque li naquela revista super interessante, isso faz 20 anos, um artigo que dizia o seguinte: utilização dos resultados clínicos de pesquisas dos pacientes, lá dos internos, nos campos de concentração dos prisioneiros, de Birkenau, de Auschwitz, de outros campos. Então, eu li esse artigo e fiquei pensando, teria validade ética você utilizar nas suas pesquisas os dados clínicos de pessoas submetidas à tortura, subtraídas de sua dignidade, feitas prisioneiras? Isto seria ético? Aí, para os defensores dessa utilização, vinha o seguinte: não, mas são os únicos dados que a gente tem sobre, por exemplo, tolerância do ser humano à hipotermia, ou a altas temperaturas, ou a medição da dor. Aí vinha assim novamente dizer, não, mas eles estavam submetidos ao terror, à desnutrição, ao pânico, a privações, e isso afetaria os resultados da pesquisa. Então, não se tem uma conclusão definitiva, mas aquilo me chamou muita atenção, e eu passei a me interessar enormemente no estabelecimento desses limites. Será até que ponto é possível explorar o ser humano na sua dignidade em prol da ciência? Até que ponto o ser humano pode ser diminuído em prol da ciência? Qual é o limite da experimentação científica? Então, o primeiro documento a tratar do tema foi o Código de Nuremberg, afastando completamente o arbitrariismo de todas essas situações de experimentação e trazendo para o centro o direito à autonomia pessoal. Depois, as declarações de Helsinki, que foram 6, a partir da década de 60. E, por fim, aqui no Brasil, primeiro a Resolução 196, de 1996. E, por fim, a Resolução 466, de 2012, que substituiu a anterior, que era de 1996. Ela tratou da autonomia, da supremacia da autonomia. Ela tratou da valorização do chamado tripé bioético, que são os princípios aos quais a bioética vem alicerçada. Ela trata, essa resolução, da proteção integral dos participantes da pesquisa, no sentido de atender às suas eventuais complicações e danos decorrentes desse estudo. Veja agora a questão da vacina. Como é que as vacinas foram testadas? Em pacientes voluntários de pesquisa, divididos em 2 grupos. Um grupo tomou o placebo, quer dizer, digamos assim, uma vacina sem o imunizante, digamos, entre aspas, falso, e outro grupo tomou o imunizante. E aí foram feitos os controles, foram feitas as análises diárias e semanais, mensais, em relação aos efeitos positivos e negativos, tá certo? Do desenvolvimento daqueles patógenos. Percebe? Então, a regulamentação da pesquisa científica, ela vem alçada aí
nas leis, e outras leis também, por exemplo, o próprio Código Civil, no artigo 15, ele fala que ninguém pode ser submetido a tratamento doloroso, que coloque risco, por exemplo. Então, há várias leis, entre as especiais, as ordinárias e as resoluções, que são normas deontológicas, né, do Conselho Federal de Medicina, ela vem regulamentando aí a pesquisa científica, inclusive esse decreto 466 de 2012, que regulamenta a pesquisa científica humana. E a pesquisa científica animal, né? Porque os animais, eles sempre embasaram as pesquisas científicas. Os modelos animais foram utilizados desde a antiguidade. Aristóteles, ali nos anos 380, por exemplo, antes de Cristo, já usava a vivissecção animal. O animal foi sempre utilizado como meio. As primeiras leis protetivas dos animais, da experimentação científica, vieram no século XIX, na Inglaterra. Percebe? Depois, na década de 50, aqui do século XX, os dois zoologistas muito famosos, muito importantes, Russell e Bush, desenvolveram importantes princípios, veja o termo, da humanização do trato animal. Quer dizer, olha o termo que foi usado, humanização do trato animal, quer dizer, a dignificação do animal. O livro se chama Animal Liberation, é um livro dos zoologistas Russell e Bush, que tratam, eles chamam de 4 R's aí dos animais, da proteção destes, vindo, posteriormente, em 1978, a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, colocar uma pá de cal nessa discussão, introduzindo os animais como seres sencientes, seres que têm sentimentos, que têm uma dignidade análoga à dignidade dos seres humanos, e por isso eles devem ser respeitados, porque eles sentem medo, sentem fome, sentem dor, sentem desespero, sentem nervoso. Percebe? Então, mesmo que sejam utilizados na pesquisa científica, eles têm que ter essa sua dignidade intrínseca protegida. A gente tem também aqui aqui no Brasil, a Lei 6638 de 79, que estabelece normas para a prática do uso animal na pesquisa e no ensino. O artigo 225 da Constituição Federal trata dos animais no âmbito do capítulo do meio ambiente. E dispor da vida dos animais são considerados crimes ambientais. A própria Lei de Biossegurança, a lei que é de 2005, a Lei 11.105 de 2005, ela protege a utilização, inclusive, dos animais transgênicos criados, por exemplo, como repositório de válvulas para transplante. Exemplo, a válvula do porco, válvula cardíaca do porco, ela tem um DNA muito parecido, o porco tem um DNA muito parecido com o do ser humano, e a válvula tem uma dimensão muito aproximada da válvula cardíaca humana. Então, muitas vezes são criados porcos, e são criados e também são criados da forma transgênica, ou seja, com mudança, mistura de material genético, para que sejam produzidos repositórios de peças para transplante, porque o número de interessados, potenciais receptores de peças, de partes orgânicas para transplante é bem menor do que o número de potenciais doadores. Tá certo? Então, a gente viu que a bioética e o biodireito, eles têm uma proteção global do ser humano, do animal, do meio ambiente, e ela é regulada por leis internas, pela Constituição Federal, leis especiais, leis ordinárias, decretos e resoluções no âmbito nacional e no âmbito internacional, através de tratados e convenções ligados ao tema. Quanto aos temas tratados pela bioética e pelo biodireito, eles são muitos temas. Nossa, a gente precisaria de um curso de 1 ano para discorrer com proficiência sobre todos esses temas. Tantas são as considerações a fazer e os questionamentos que vêm dali. Mas, por exemplo, um dos temas a ser tratados, muito discutido na bioética, é o início da vida, como eu já falei, que é o tema mais espinhoso da bioética, determinar o que é a vida e quando ela começa. E, tendo em vista essa proteção do início da vida, descortinam-se elementos de proteção do embrião,
do embrião pré-implantatório, quer dizer, se ele pode ser descartado sim ou não, se ele pode ser manipulado sim ou não, se ele tem uma certa dignidade sim ou não, e isso já foi discutido no âmbito do STF há muitos anos atrás, no julgamento de uma DPF a respeito das células-tronco. Então, entenderam ali, que o STF entendeu na época, que o embrião pré-implantatório ele tem uma relativa dignidade, podendo esta ser mitigada, tendo em vista o interesse científico e a proteção da vida já viável. Lembrando que o embrião ele tem uma potencialidade genética de vir a se tornar um ser humano, mas ele ainda não o é, porque falta-lhe o starter vital, ou seja, a anidação, a introdução no útero materno. Enquanto ele não for introduzido no útero materno, ele tem apenas uma expectativa de vir a se tornar um ser humano. Ele ainda não o é porque lhe falta um elemento fundamental, o corpo, a estrutura óssea, a estrutura fisiológica formal. Ele tem toda uma expectativa genética de sê-lo. Então, nesse sentido, a sua dignidade ficaria como que mitigada, tendo em vista essa ausência da anidação. Situação muito diferente, a situação do nascituro, aquele ser já introduzido no útero materno, já em desenvolvimento, um ser que a gente sabe que pode receber doação, pode ser adotado, tem direito à sucessão, tem direito à proteção, tem direito aos alimentos, tanto é que temos a lei dos alimentos gravídicos, ele recebe toda uma proteção, responsabilidade civil por os maus tratos ao embrião, a não proteção da intimidade do embrião, teve até um caso famoso envolvendo uma cantora no Brasil uns anos atrás, de exposição e xingamentos ao embrião, disposição à honra do embrião e muito mais. Então, o início da vida, ela tem esse desdobramento. Um outro desdobramento é a intrincada questão do aborto, que está intimamente ligada com a definição de vida. Quer dizer, você está dentro do processo de abortamento, quer dizer, o que vem a ser o aborto, não é? A extirpação de um feto com vida por métodos mecânicos ou farmacológicos e a interrupção de uma vida em desenvolvimento. E ali, diversas questões vêm elaboradas, quer dizer, o aborto ele seria uma questão de saúde pública, não é? Está se discutindo o direito à vida de quem? Do ser gerado ou da gestante que não deseja, por alguma razão, aquela gestação? Ou estaria periclitando a vida daquela mulher? E o aborto é uma questão tratada no Brasil também como uma questão de saúde pública, tendo em vista a desigualdade social. O risco que o aborto inseguro traz para a mulher, sendo o aborto inseguro a segunda causa mundial de morte da mulher, precedido apenas pelo câncer. A OMS entendeu que os maus tratos à mulher, a depressão que uma gestação indesejada lhe causa, seria equivalente à tortura. Uma pesquisa feita pelo DataSUS mostrou que no primeiro semestre do ano passado, 2020, que o SUS gasta 30 vezes mais recursos com a reparação de procedimentos mal feitos pós-aborto inseguro com a gestante do que com aborto legal. Então, houve todo um debate aí brasileiro acerca da liberação ou não do aborto, que ele deveria ser descriminalizado, como ele é em vários países do mundo. E houve, então, a interposição da DPF 442, ainda sem um julgamento definitivo do mérito. Lembrando, por exemplo, que a situação do aborto ela não é igual em todos os países do mundo. Ele é previsto nos Estados Unidos desde 1973, na França desde 1975, em Portugal desde 2007. Sabiam que no Afeganistão, um país que tem tanta desigualdade feminina, ele é previsto também, tendo em vista a periodificação da vida da saúde da mulher? Ele é previsto no Canadá, na África do Sul, na Espanha, no Japão, e o ano passado foi legalizado na Argentina. No Brasil, desde 2018, se fala aí do julgamento, se espera o julgamento final da DPF 442.
ainda quanto ao início da vida, existem algumas teorias que tratam dessa definição. A teoria genética, que fala a vida começa com a mistura do material genético, a teoria embriológica, que fala não é na mistura do material genético, é a partir da terceira semana de gestação, quando então o feto não está mais nidado, não está mais grudadinho no útero, ele já é liberado daquelas camadas do útero, ficando ligado à mãe apenas pela então estrutura embrionária chamada membrana de Elzer, que é o precursor do cordão umbilical, já se encaminhando para uma fase, chama-se de neurulação e gastrulação, onde as estruturas embrionárias já secundárias já vão começar a se formar, já existe o coração batendo numa estrutura embrionária chamada notocorda, já começa a produção do sistema nervoso central. Percebe? Só que nessa então terceira fase, que é a fase neurológica, não se tem um consenso exato de quando essa neurulação começa, essa formação do sistema nervoso central. Se ela é na 8ª semana de gestação, se ela é na 20ª semana de gestação. Percebe? Então é complicado dizer, o feto ainda não tem sistema nervoso central, ele não pensa. Pensar, né? Vamos fazer uma brincadeira, tem gente que não pensa em qualquer idade não gestacional. Não é questão de pensar, mas é questão de atividade cerebral diferente. Não é um pensamento elaborado, mas é toda uma atividade mecânica cerebral que já se inicia. Então, a gente tem a fase também ecológica, que entende, vida só começa quando você tem capacidade de sobreviver fora do útero sozinho. Então, aí os médicos vêm dizer, olha, um feto, a partir da 25ª semana de gestação, ele consegue sobreviver sozinho fora do útero materno. E a gente tem uma quinta corrente, que eu gosto bastante, que é a corrente metabólica, que diz o seguinte, a produção da vida ela é holística. Ela começa ali na mistura do material genético e ela não tem como você definir, ela é toda una, ela é indivisa. Tanto faz se é na terceira semana, na quinta, na 20ª. Houve a mistura do material, já começou a metabologia, já começou a vida. Então, por isso é importante a definição exata do início da vida, porque a gente viu a questão que envolve o embrião pré-implantatório, inclusive no âmbito do direito civil, no âmbito da reprodução assistida. Embrião pré-implantatório, ele pode ser descartado, ele pode ser doado, ele pode ser cedido. Num caso de divórcio ou de separação, para quem deve ficar os embriões remanescentes, eu posso jogá-los fora, descartar, eu posso destiná-los a pesquisas científicas, eu posso dar para minha amiga, para minha vizinha, eu posso vendê-los nos Estados Unidos, são comercializáveis. A cessão temporária de útero aqui, lá, surrogate mother, né, nos Estados Unidos, ali é com um processo pago. A produção de um filho nos Estados Unidos, via cessão temporária de útero, custa em volta de $300 mil, integralmente pagos. A parte que se paga a gestante, a parte hospitalar, médico, então você quer ter um filho de gestação subrogada nos Estados Unidos, você vai gastar $300 mil, 3 vezes 6, 18, R$1.800.000. É isso? Ou 180 mil, pera. Não, $300 mil, R$1.800.000. No câmbio de hoje, estou fazendo $1 a 6. Não é? É o que custa para você ter, com a vantagem, para quem acha interessante, eu pessoalmente até acho, já tem a própria cidadania americana, porque ali ele considera o jus soli. Não é? Uma outra questão a ser discutida no âmbito da bioética e do biodireito é a esterilização de seres humanos. Quem pode fazer, como pode fazer, a partir de quantos filhos vivos, 2 filhos vivos, qual é a idade, a capacidade e eventual responsabilidade civil por erro médico de não informação dos riscos para a gestante. Aí temos uma lei que regula o tema, que é a Lei 9.263 de 66. Nós temos uma outra questão que atinge a bioética, que é a questão da sexualidade humana, um tema ultra debatido, que envolve a inserção do homossexual, do transexual, do intersexual e outros gêneros
sexuais, quer dizer, de gênero não definidos, na pós-modernidade, tanto na sua inserção pura e simples, como na sua inserção na família, na sua formação da família, como na sua possibilidade de adoção de crianças ou de acesso às técnicas de reprodução assistida. Esse foi o tema do meu doutorado, já defendido há 12 anos atrás, quando eu fui favorável à formação da família homoafetiva e nos estados intersexuais, dando-lhes plena autonomia para adoção de menores, adoção de filhos e acesso às técnicas de reprodução assistida, sem fazer nenhuma menção discriminatória a isso. Em 2018, o STF entendeu, com a redesignação sexual do transexual, que é aquele pseudo-hermafrodita, o hermafrodita psíquico, aquele ser que se sente pertencente a um sexo diferente daquele seu sexo de nascimento, e antes tinha toda uma discussão se ele podia fazer a cirurgia redesignatória, se essa cirurgia era mutilatória, se ela era inclusiva, exclusiva, se ele tinha direito a mudar os documentos identitários, e aí se ele podia se casar, se tinha igualdade de sexo, tudo isso parece história do direito. Hoje, na atualidade, isso já caiu tudo por terra. Existe no Brasil o casamento entre pessoas do mesmo sexo, através da apreciação da DPF 132, da ADI 4277, e posteriormente, em 2013, o CNJ aprovou a resolução 175, mandando oficiar todos os cartórios que fizessem o casamento, independente da orientação sexual e até identidade de gênero, então todo mundo pode casar de acordo com estar de acordo com suas preferências valorativas, identitárias, psicossociais, enfim, podem casar, podem adotar, podem ter acesso às técnicas de reprodução assistida, então já não é mais necessário em solo pátrio que o transexual, para que ele seja redesignado os documentos identitários, que ele faça a cirurgia de transgenitalização, isso porque gerava dúvida, arrependimento, e essa cirurgia até ela era reversível, mas a parte sexual ficava muito comprometida, porque todas as esferas neuronais, elas eram retiradas, não é, das gônadas, então já não existia mais o chamado prazer sexual, a pessoa ficava desesperada, ficava fora, o número de suicídios era muito grande, ofendia-se, portanto, a dignidade humana, e assim definiu, então, o STF pela desnecessidade da realização da cirurgia redesignatória. Outro tema que é atinente à bioética, ao biodireito, a lei dos transplantes, a lei regida pela Lei 9434 de 97, modificada pela Lei 10.211 de 2001, que tirou aquela necessidade de estar presente nos documentos identitários que o ser humano era, então, a pessoa humana ela era doadora de órgãos. É uma questão que envolve a compra e venda de órgãos, o que é proibido, como e quando retirar o órgão, como é o momento da morte encefálica, quantas equipes médicas têm que estar participando, no caso 2, a captação e retirada de órgãos, o tempo de viabilidade e duração desses órgãos, tudo isso está designado nessa lei, inclusive que quando trata tanto do transplante intervivos quanto do pós-mortem. A possibilidade de transplantes de órgãos duplos apenas, tá? 2 rins, né? Você pode doar um rim para um parente ou para alguém volitivamente que seja favorável do ponto de vista do receptor genético para recebimento daquele seu órgão, então um pulmão, uma parte do fígado que ele é regenerável, por exemplo, e o transplante de partes líquidas do corpo, também chamada transfusão de sangue, também é um tema ligado na bioética, onde se trata diretamente com a beneficência, não maleficência, justiça e autonomia. É trazido à baila a discussão da capacidade civil, da influência religiosa, da liberdade religiosa, quer dizer, os testemunhas de Jeová não aceitam a transfusão de sangue, num caso de urgência ou emergência, faz-se ou não se faz a transfusão, se é menor, se é maior, então a jurisprudência já está sedimentada, que se faz a transfusão de sangue, respeitando-se, na medida do possível, as preferências volitivas e ou religiosas
das pessoas sendo utilizados, técnicas alternativas, como expansores de volume, terapia de oxigênio e até o próprio sangue artificial, para que não venha à baila o discurso de que se trata de crime, seja de omissão de socorro, previsto no artigo 135 do Código Penal, se você não faz a transfusão, seja no crime de constrangimento ilegal, forçando uma pessoa a fazer uma coisa que ela não quer, contrariando aquele chamado princípio da autonomia, previsto no artigo 146 do Código. E por ali a gente vem embora para a segurança alimentar, para a terminalidade da vida, para as questões de eutanásia, distanásia e ortotanásia, já se entendendo, hoje em dia, pela manutenção da autonomia do paciente, pela ortotanásia, não é? Hoje a gente vê que foi promulgado hoje, a Holanda aplica a eutanásia recorde até para os pacientes de coronavírus, trazendo a gente, já está acabando o tempo? Trazendo a gente para a elaboração de 2 documentos muito, muito importantes. O consentimento informado e o testamento vital. Isso é importante falar. O consentimento informado é um documento que atesta a autonomia plena desse paciente, tendo em vista a informação de tudo aquilo que vai ser aplicado a ele. É um direito do paciente, é um dever do médico, é um direito-dever que é protetivo para ambas as partes. Esse consentimento deve integrar o prontuário médico, que é o principal elemento de defesa do paciente e do médico. Tá certo? O testamento vital é um outro documento que mostra, testamento vital ou diretivas antecipadas de vontade, é uma forma de documento, preferencialmente feito em tabelionato de notas, onde a pessoa, em sua capacidade, em qualquer etapa da sua vida, vai atestar tudo aquilo que ela aceita que lhe seja feita nos momentos finais da sua vida. Então, é importante que você pode testar tudo e mais um pouco que você quiser ali. É claro que os limites do testamento vital, eles alcançam os limites da própria lei civil, da própria lei penal. Eu não posso dizer, por exemplo, ali eu quero que me faça eutanásia, porque a eutanásia, no momento, é vedada aqui no Brasil. Eu não posso requerer ali o meu suicídio assistido, que me ajude no suicídio assistido, porque ele também é uma prática que é proibida aqui. Mas tudo aquilo que for lícito pela lei civil pode ser testado nas diretivas antecipadas de vontade, que é um outro documento que vai também prever, vai ser instruído no próprio prontuário do médico. E ali qualquer dúvida estaria estampada à plena vontade do paciente, observados os limites da sua capacidade e principalmente agora trazida pelos limites da Lei de Inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015. Então, o testamento vital ele deve também observar certas situações. E, por fim, para terminar, para a gente observar que a gente vive essa pandemia. Essa pandemia trouxe várias elucubrações no campo médico, como direito à autonomia, primeiro da internação, segundo de receber esse ou aquele remédio, depois de ser prescrito este ou aquele remédio, depois de receber ou não visitas, o direito à quarentena, o direito ao lockdown versus a mobilidade urbana, todas essas questões já são amplamente debatidas. A bola da vez agora é a vacinação. Então, a vacina está sendo um escopo derradeiro aí para a gente tentar debelar esse coronavírus, essa pandemia, e voltar a uma vida normal do ponto de vista econômico, social, educacional, científico, etc. e tal. O STF entendeu que pela obrigatoriedade coercitiva da vacinação, sem utilizar, por exemplo, violência ou coerção para aquela vacinação. Ah, você não quer se vacinar? Ok, então a criança não se matricula em escola, você não tira passaporte, você não presta concurso público, mas dizer que você está preso, algemado, vai ser posto ali, eu adoro esse termo, debaixo de vara para tomar a vacina, nada disso pode ser, inclusive porque a vacina ela não é adequada a qualquer um. Existem pessoas imunossuprimidas, por exemplo, com alergias crônicas, por exemplo, que não podem tomar X ou Y vacina. E não é só do Covid, da febre amarela e de outras tantas. Ali,
estão julgadas 2 ações diretas de inconstitucionalidade, um recurso especial, teve um quórum de 10-1, só o ministro Nunes Marques que votou pela autonomia do paciente não receber a vacina. Essa decisão tem repercussão geral, tendo em vista, como se sabe, que a vontade individual fica mitigada pela saúde coletiva. E foi entendido assim também pelo Supremo que os estados e municípios gozam de autonomia plena para aquisição de vacinas sem registro na Anvisa, que é o órgão técnico especial para discutir todas as questões atinentes à biotecnologia, organismos geneticamente modificados, embriões, clonagem, células-tronco, alimentos transgênicos e vacinação e tudo o que houver mistura de material genético. Então, nesse sentido, a responsabilidade de aquisição é dos estados e dos municípios, entes federativos. Eu não sei se eu ainda tenho tempo de falar mais alguma coisa, mas eu tenho mais ideias para desenvolver. 1 minuto, professora. 1 minuto, para terminar. Então, a gente viu que a bioética e o biodireito, eles se ocupam de temas altamente modernos, extremamente amplos, de fulcral interesse, de grande importância e de muito conflito. Porque, olha, quem não tem aí um problema numa reprodução assistida, tem numa terminalidade da vida, ou não quer ou não pode tomar uma vacina, ou não quer mais continuar com aquela vida dolorosa, tem direito ao encurtamento da sua vida, ou até tem aquele que eu brinco, toma até veneno para a vida se postergar. Então, tem gente que interna, eu trabalho em comissão de ética hospitalar, estou no HCOR, estou no HC, estou em outras, então a gente vê pacientes assim, quer fazer de tudo para viver. Eu trago, então, uma definição minha de que vida é inserção. Vida é você estar inserido, este conceito é meu, é desenvolvido por mim pelos anos de vivência clínica, tanto na área de nutrição, como depois na área do direito médico, onde eu sou advogada militante nesta área de direito médico e de direito civil, e vejo as questões muitas de plano de saúde, de assistência de internação, de ortotanásia, de distanásia, de tudo mais. A gente vê a importância de se estudar o tema, de se aplicar o tema, ligado diretamente à vida. Por isso ele é um tema fascinante e que eu tenho certeza que deve ter pelo menos um pouco cativado aí os nossos ouvintes, porque são temas ligados diretamente à realidade de cada um. Pois não. Agradeço mais uma vez, em nome do Damásio Educacional, a professora Adriana Caldas, do Rego Freitas da Abus Maluf, que nos proferiu esta grande aula, portanto, aqui fazendo um apanhado geral, né, e em profundidade dos principais temas relacionados ao biodireito, à bioética e na pós-modernidade, relacionados aí à questão tanto da generalidade, como também a questão que enfrentamos hoje, que é a da pandemia. Muito obrigado, professor, é uma alegria, né, é uma satisfação muito grande poder trazê-la aqui para os nossos alunos do curso de graduação, do curso de pós-graduação, para os nossos alunos das carreiras jurídicas, enfim, para os nossos alunos do curso de Direito de várias faculdades do país inteiro que têm acesso a este vídeo, que está no YouTube, que estão assistindo agora, e também ao advogado, advogada, que quer se inserir, portanto, dentro desta área, que é a área do biodireito, né, a área da bioética, que é realmente fascinante, como a professora nos mostrou. Eu passo aí as suas considerações finais e, em seguida, nós retomo e nós concluímos a nossa aula. À vontade, professora. Então, eu faço um agradecimento mais uma vez ao Damásio Educacional, na pessoa do professor Zakimi, e com a esperança que tenha, embora nessa pouca 1 hora de encontro tão prazeroso com os nossos ouvintes, que tenha despertado aí em todos um germe do biodireito, tendo mostrado, embora de forma um pouquinho rápida, a importância do estudo do tema, e convido a todos aí a conhecer os meus próprios cursos online. Para isso que eu tenho aí alunos nesse Brasil todo que estão se desenvolvendo e que a gente já tem algumas parcerias acadêmicas nesse sentido. É um tema fascinante que eu convido a todos para mergulhar aí nesse universo. Muito bem. Professora, mais uma vez, muito obrigado.
alegria e satisfação. Em breve, já falávamos nos bastidores, eu falo agora também de público, em breve teremos aqui vídeos, nosso querido professor Carlos Alberto Dabos Maluf também, que estará conosco, nos brindando aí com as suas aulas, né? E leve ao professor Maluf aí o nosso abraço, os nossos cumprimentos. Agradeço mais uma vez a professora por conta desta aula magistral, né, referente à bioética, questão do biodireito. Muito obrigado, professora. E eu agradeço quem está nos assistindo, você, aluno do curso de Direito, de todas as faculdades do país, enfim, advogado. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu interesse por esta aula. Navegue ali, né, no YouTube, no canal da TV Damásio. Nós temos inúmeras aulas especiais preparadas com carinho, exatamente para você. E não se esqueça, hein? Não se esqueça, dê um like aí neste vídeo, inscreva-se no canal da TV Damásio no YouTube, clica ali no sininho para você ser notificado e avisado de todas as transmissões, todos os vídeos. E eu quero aqui também, para finalizar, fazer um agradecimento muito especial aos profissionais dos estúdios Damásio. Neste vídeo de hoje, especialmente aos profissionais, aos queridos amigos dos estúdios Damásio, lá do Rio de Janeiro, que estão, portanto, pilotando aqui magistralmente essa nossa transmissão. Se você está recebendo este vídeo, portanto, com qualidade de som, qualidade de imagem, perfeição, portanto, em razão de toda a infraestrutura que o Damásio Educacional tem exatamente para chegar até você da melhor forma possível. Muito obrigado aos profissionais dos estúdios Damásio. Mais uma vez, finalizando, portanto, obrigado, professora Adriana Dabos Maluf, uma alegria em tê-la conosco, um momento histórico aqui para a nossa Faculdade de Direito do Damásio, a palestra magistral da professora falando sobre bioética e biodireito. Muito obrigado, professora, obrigado a todos que nos assistem e até uma próxima oportunidade. Até mais. Obrigada, até logo. Obrigado, professora. Muito obrigado.